Expert Talks. Expert Talks. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindos ao nosso Expert Talks, segunda temporada. Aqui a gente sempre está com um bate-papo sobre o tema de intercâmbios. Então você não pode perder o nosso conteúdo. Então se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe seus comentários, sugestões de temas que você quer que a gente fale aqui, né? Então, pra gente é sempre um prazer ter vocês aqui nos assistindo. E hoje nós temos um tema muito legal, que é sobre planejamento e organização de um intercâmbio. Eu gosto bastante desse tema, né? Mas eu nunca tô sozinha aqui, né? Eu sempre tenho os convidados, né? E hoje eu tenho a Natália que vai me ajudar aqui nesse bate-papo, né, Nath? Exato. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Giane. Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o que a gente gosta, né? Que é sobre viagens, sobre intercâmbio, sobre curso de idiomas, né? Então estamos aqui hoje para falar exatamente sobre essa questão, sobre planejamento, como a gente se organiza, como que a gente pensa, né, em toda essa viagem. Já teve aí 2 episódios que a gente falou sobre curso de idioma, sobre como escolher o melhor destino, e hoje a gente vai falar sobre organização. E hoje a gente trouxe o nosso especialista Caio, que é um especialista, um expert em viagens, já viajou aí para 20 países, vai contar aí pra gente como que ele planejou tudo isso, né, Caio? E aí, tudo bem? Tudo bem, Nath, e você? Tudo jóia também. E aí, Caio, conta pra gente um pouquinho aí dessa sua experiência, desses 20 destinos. A gente vai conversar aí sobre bastante temas, mas conta um pouquinho de você. Então, meu nome é Caio, tenho 35 anos e já viajei bastante. Já viajei para 20 países, né, como vocês disseram. Alguns países um pouco exóticos, outros países mais próximos, né, do que o pessoal costuma viajar. Então, acredito que vai ter bastante coisa legal, muita história, muito perrengue para contar para vocês. Ah, a gente gosta dessa parte, não gosta de passar perrengue. Mas vocês gostam de assistir a parte do perrengue, eu tenho certeza. Ô, Caio, são quantos países? 20 países, é isso? 20 países. 20 países. Eu fico imaginando como que é para organizar. São muitas coisas, né? Documento, como vai chegar. Enfim, o que você acha que, assim, que é o segredo para uma boa organização de viagem, né? O que aí o viajante, seja um viajante mesmo ou um intercambista, ele precisa levar em consideração quando ele estiver planejando sua viagem? Então, eu acho que é muito importante você pesquisar bastante antes e ver o feedback de pessoas que já foram para aquele destino, que já conhecem, por exemplo, se for um programa de intercâmbio, né, idiomas, conversar com as pessoas, como foi a experiência dele na escola, como que é a experiência, por exemplo, de um voluntariado, se a pessoa foi uma experiência legal, se ela teve algum perrengue com a escola escolhida, né? Então, acho que pesquisar com antecedência, assim, estar bem informado antes de chegar lá é sempre importante. Não, a pesquisa, né, Natália, hoje está um pouco mais fácil, né, da gente conseguir encontrar informações, hoje né? em dia, né, com a internet, a gente sabe que o acesso às informações, né, é muito maior, sim, mas é sempre bom a gente ver pessoas especialistas, agências, né, que vão te ajudar, né, a realmente solidificar essas informações. E, Caio, conta um pouquinho desses 20 países aí que você viajou. A gente sabe que desde a sua primeira viagem até a última, que foi para o Japão, né, que você, sim, passou aí 20 dias, como é que foi essa escolha do país? Foi de acordo com o custo que você pesquisou? Quais eram os seus objetivos? Como é que você chegou nesses 20 países que você quis aí visitar? Então, alguns países foram em turismo. Então, quando eu comecei a viajar, eu comecei primeiro por estados do Brasil, né, para ir me ambientando. E daí, quando eu resolvi ir para fora, meu primeiro destino, eu quis fazer uma coisa mais próxima aqui, da América do Sul mesmo, né, porque o custo era menor, eu ganhava pouco, eu era estagiário, então era sofrido, né, era levar marmita, guardar o dinheiro do VR para conseguir viajar. E daí eu fui pro Peru, foi minha primeira experiência, foi a turismo mesmo, fiquei 1 mês no Peru. Bastante. E daí me apaixonei, né? Me apaixonei por viagem e daí... O bichinho da viagem pica, né? Isso. E daí... Depois nunca mais a pessoa quer parar, né? Nunca mais. Daí, juntar dinheiro pra viajar. Todo ano eu tentava pelo menos uma vez por ano nas férias ir para algum lugar diferente. Que legal. E aí, um ponto que acho que é super importante nessa questão da organização é a antecedência que a gente vai organizar, né? Uma viagem a turismo, né, Nath, às vezes a gente consegue fazer com menos antecedência, mas até na questão do intercâmbio,
Tem aí alguma dica de quanto tempo precisa começar a organizar isso antes? O que vocês acham aí? Eu acho que, né, o Caio também pode falar bastante disso, mas quando a gente fala assim, de uma realidade de um curso de idioma, a gente tem que pensar muito dependendo do destino, né? Porque tem destino que vai precisar de visto, tem destinos que não vão precisar de visto, tem o passaporte, ele é mais tranquilo. Às vezes uma passagem aérea num período é um pouco mais em conta, a gente tem que esperar um pouquinho, pesquisar muito isso, então vai depender, acho que, muito do destino. Tem alguns destinos que é muito mais tranquilo, em um mês aí a gente consegue começar esse curso de idiomas, e alguns a gente depende aí um pouquinho mais de questão de consulado, às vezes, né, de algumas questões burocráticas, mas varia muito de destino. Então o intercâmbio, dependendo da localidade, um mês de antecedência já é o suficiente. A gente consegue. Olha aí, a gente você consegue, que gente. tem as suas férias aí. De Não repente decidiu quer fazer uma coisa ainda? pode ser a chance do intercâmbio. Agora, Caio, no seu caso, que você já visitou diversos países aí com realidades totalmente diferentes, né? Qual que demandou mais organização e planejamento, seja em documentação, em pesquisa? Qual que foi a experiência aí que você precisou se planejar mais? Então, para a Índia foi mais complicado, porque é um país que a gente tem pouca informação e é um país que é conhecido por perrengue, né? É um país que Então foi mais complicado, eu tive que entrar em contato com agências, né, que são especializadas nesses destinos mais exóticos, para colher algumas informações, entrei em alguns blogs de viagem, dei algumas pesquisadas com o consulado mesmo da Índia, que ele tem algumas informações legais. E para a Índia, como eu fiquei, foi o país que eu fiquei mais tempo, né? Eu fiquei 6 meses ao todo na Índia. 6 meses. 6. E o visto, ele permite que fique esse período, ou você teve que pegar algum visto específico? Eu tive que pegar um visto específico, que o visto inicial, né, porque eu fui, ele dava direito só a 3 meses. Então eu tive que pegar um visto de múltiplas entradas, porque eu tive que sair para ficar em outro país e depois poder entrar na Índia novamente. Nossa, não, é uma experiência... a Índia, eu falei, né, para você, que é um país que chama muita atenção, né, pela diversidade cultural, pelo tamanho também do país, e realmente requer todo esse planejamento. Tem que ter coisas que você precisa realmente verificar antes, né? Não dá para ir direto, né? Sim, é um país muito grande, né? Um país de escala continental, quase, né? E é sempre muito cheio, não tem a mesma infraestrutura que o Brasil, então você tem que pesquisar bem. Quando você pesquisa, por exemplo, as viagens internas na Índia, tem que ser ou de trem, ou de ônibus, ou de avião, e são longos períodos, né? Eu cheguei a fazer uma viagem de 24 horas dentro de um trem para ir de uma cidade a outra. Não, realmente... E a gente falou dessa questão do visto, né? E aí isso me remete a questões de documentação, né, Natália? Como você vê assim, o papel de um especialista, né? De alguém que apoia nesse processo da pessoa para ir para um intercâmbio, por exemplo, né? Esses requisitos, como que funciona isso? Porque às vezes não é tão fácil de você encontrar a informação. Exato, e quando a gente entra nessa questão de curso de idiomas, muitas vezes tem vistos específicos, né, para quem vai fazer um curso de idiomas. Então a gente sempre indica um especialista, né, que cuide dessa parte de visto, de documentação mesmo, até porque cada país tem um requisito de visto, às vezes para um curso de curta duração, de longa duração. As regras costumam mudar muito, né? Então a gente sabe que tem vários países como o Canadá agora tem mudado um pouquinho das regras. Então a dica que a gente dá, a recomendação que a gente dá sempre é procurar um especialista que tenha todo esse know-how, né, de visto, de documentação, naquele momento, como que está funcionando aquele país, para que não tenha nenhum tipo de problema ali na imigração e tenha uma viagem tranquila sem perrengue. Né? Que é isso que a gente espera. Caio aqui, a nossa prova que dá para você viajar muito, mas às vezes tem perrengue, mesmo planejando, né, Caio? Tem perrengue? Tem história aí para contar, porque o pessoal tá querendo saber um pouquinho aí. Tem, até uma coisa que é importante falar sobre seguro viagem, né? Eu acho que isso não dá para viajar sem. Super importante. Não dá para viajar sem. Eu já tive experiências em que eu precisei acionar. A gente viaja esperando não acionar. Claro. O que aconteceu, Caio? Então, eu tava na Bolívia, e daí em La Paz tem um passeio que chama Estrada de la Muerte, que é onde você pega uma bike, né, e você desce em cima de um precipício, faz bike cross, né, o dia inteiro, né? E daí durante esse passeio de bike, eu acabei caindo dela, porque você vai super rápido, né? É um terreno acidentado. Então eu tava indo super rápido, e daí o cara que tava na minha frente, ele tava com uma GoPro no braço filmando, eu acho que ela caiu no chão. Na hora que ela caiu no chão, ele travou na minha frente. Eu tava numa descida super rápido. Então, para eu não bater com ele e cair no precipício, eu tive que me jogar no chão. Daí, nisso que eu joguei no chão, eu saí rolando, e que daí meu braço tava esquisito. Quando eu fui ver, eu quebrei o cotovelo. Nossa! Simples assim. Entendi. Aí tive que assinar o meu seguro, eles me indicaram qual que é o hospital mais próximo que eu podia passar, passei, e daí eu tinha quebrado a cabeça do rádio no cotovelo, eu tive que engessar,
E depois que eu voltei, ainda fiquei 3 meses com gesso, ainda tive que fazer fisioterapia quando eu voltei. Mas, tipo, eu fiquei imaginando, e se eu não tivesse coberto pelo seguro? O que eu iria fazer numa hora dessa? Que você tá desesperado. Eu tava sozinho, eu não tava com ninguém, eu tava viajando sozinho. Então, foi muito importante. Porque o seguro te ajudou em tudo. Me ajudou hospital, em tudo. todos os custos, Sim, né? eu não gastei com nada, com medicação, com nada. Então, isso é super importante, né? Então, a assistência médica é um dos pontos, né, de planejamento, de organização de viagem, precisa ter para o exterior, né? Então, a gente sempre recomenda isso para os estudantes. Tem alguns países que isso é obrigatório, né? Porque, às vezes, um simples braço quebrado tem, às vezes, um custo aí alto, que você não precisa passar por esse perrengue. Então, é um dos pontos de organização. Né? Se você sofre qualquer coisa nos Estados Unidos, você deixa a sua vida lá, porque é tudo Verdade. muito caro. Super caro, isso é muito verdade. Não, porque o que eu queria comentar é que os perrengues, eles vão acontecer, mas eu acho que quando você está planejando e organizando, você pode minimizar para que essa experiência não seja tão ruim assim, né? Exato, exato. E um dos pontos também de organização, né, que acho que é super importante, é a passagem aérea, né? A gente sabe que existem passagens aéreas aí que vão pingando, né, de vários lugares, tem passagens aéreas que tem voos direto, e como é que você faz essa organização, como que você planeja, que companhia aérea que você vai voar, a gente sabe ter a questão de franquia de bagagem hoje em dia também, então como é que você pensa com qual companhia aérea que você vai voar, como é que você escolhe, como você planeja isso? Então, geralmente eu vejo destino primeiro, daí eu tendo destino definido, eu vou pesquisar quais companhias que atendem aquele destino, né? Legal. E daí você procura, tem vários mecanismos de pesquisas, pelo Google Flights mesmo, você consegue ver mais ou menos quem opera aquela rota, né? E daí você sabendo qual que é a rota, geralmente eu pesquiso nos sites das companhias, né? Ou então, o que eu acho muito interessante, às vezes você entra em contato com uma agência, por mais que eles tenham comissionamento, eles têm acesso à tarifa operadora, que é uma tarifa bem mais em conta, então acaba sendo mais barato comprar pela agência, mesmo com a comissão deles, do que comprar no site direto com a companhia. Que legal. E quando a gente está falando de intercâmbio, dá para ter essa possibilidade de ter a passagem, o transporte já incluído no... Exato. Não, e isso acho que já facilita bastante, porque às vezes tem pessoas que não têm essa facilidade de conseguir traçar as rotas, né? Exato. E aí quando você já vai com esse pacote já fechadinho, acho que facilita bastante, né? Com certeza. Você que já fez curso também, né, Jane, pode falar bem sobre a questão de passagem aérea, que os agentes, né, veem qual que é a melhor opção, qual que é a melhor companhia, qual que é a melhor rota. Para alguns casos também existe a tarifa de estudante, né, que tem a possibilidade de alteração aí sem custo, né? Então, é todo um planejamento que a agência pode ajudar, justamente, que vê a melhor opção, dependendo aí do seu destino. E hoje bagagem é uma coisa que as pessoas têm discutindo muito também na questão de passagem aérea, né? E às vezes também o intercambista, principalmente, né, vai ficar muito tempo, às vezes quer exagerar ali na bagagem. As meninas, né? Principalmente, querem levar tudo. Às vezes vai trazer coisas da viagem, né? Não sei se no caso do Caio, assim, como que você costuma viajar? Você é o viajante que o pessoal fala, viajante leve, que vai com pouca coisa, leva muito, como que funciona essa parte do planejamento da bagagem? Então, é sempre um desafio, né? Você começa levando muita coisa e à medida que você vai pegando experiência, você vê que muita coisa que você leva, você acaba nem usando. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem longa, uma viagem de intercâmbio, que geralmente são mais meses, ou, por exemplo, quando eu fui para a Índia, que eu fiquei 6 meses, eu enchi a mala. Porque não, é 6 meses, vou usar muita coisa. No final, você acaba só fazendo peso. Teve coisa que eu não usei, que eu fui descartando no caminho, sabe? Então, é muito importante você estudar, ver qual que é o clima do tempo, né? Durante o período que você vai estar na viagem. Por exemplo, se for um lugar, você vai no inverno, você vai precisar de roupas mais pesadas. Então, é interessante você ver se vale a pena você levar. Ou, às vezes, lá é barato, você vai e compra lá, sabe? Pra você não ter espaço na mala. Ou então, se for no inverno, no verão, aí são roupas de calor, é mais tranquilo de planejar, né? Não, e acho que isso é importante, né? Às vezes a gente acha que é um tema mais fútil, mas não é, né? A bagagem também faz parte desse planejamento, você olhar o clima, que eu acho que isso é uma coisa bem legal, né? Você saber qual que é a temperatura que vai estar, para você realmente montar sua bagagem da forma mais inteligente possível, sabendo que você vai trazer algumas coisas dessa E é viagem, sempre importante também ver o tipo de tomada do país, né? Porque a tomada! Nossa, esse muito é um bem lembrado. Muito bem lembrado. Muito comum. Você chega lá e esquece de trazer um adaptador, chega lá e não consegue carregar o celular, tem que correr atrás de alguma lojinha para comprar. Aí vai ter que pagar em euros, né? Dólares, exatamente. A tomada e às vezes a voltagem, porque às vezes a gente leva algumas coisas também eletrônicas, que às vezes não bate. Aí queima. Né? Não, mas assim, é o tipo de coisa que a gente às vezes não para pensar e que é um detalhe super, super importante, né, no dia a dia.
Tem uma outra coisa que eu acho que é importante as pessoas pesquisarem, às vezes tem gente que passa batido, que a gente tem que levar em consideração que a realidade de um país que a gente está indo, é diferente da nossa realidade. Total. Por mais perto que seja, né, Caio, eu sei que ele tem experiências em países aqui da América Latina, que são países próximos de nós, mas que têm culturas totalmente diferentes. Como que você acha assim, que isso tem que entrar no planejamento? É importante estudar a cultura do local, né? O que isso ajuda na viagem, né, entender desse aspecto cultural? Eu acho super importante, porque tem países que tem coisas que aqui no Brasil é normal e lá é super ofensivo. Tem coisas que são até crimes, né? Na Indonésia, você mascar chiclete na rua é um crime. Não, mentira. Você pode ser preso por mascar chiclete na Indonésia. É novidade pra mim, não sabia? Já pensou? No Japão mesmo, acabei de voltar do Japão, você vê que é muito diferente, que lá é proibido fumar na rua, então as pessoas não andam fumando. E daí você vê que existem uns aquários no meio da rua, tipo uns aquários de vidro, e as pessoas ficam lá dentro fumando. Você não pode fumar fora daquele ambiente, você é multado. Entendi. Tem um local específico. No meio da rua que você pode a questão fumar. do lixo, você falou do Japão, eu vejo que muitas pessoas falam da questão do lixo, que você não encontra muita lixeira, mas é um país muito limpo. Como que funciona isso, por exemplo, né? Tem que carregar o lixo? Como que faz? Sim, é o costume deles, né? Então, eles não têm lixeiras na rua, porque eles acham que polui o visual, né? Ter lixeiras na rua. Então, lá todo mundo leva o seu lixo na bolsa e quando você está em casa, descarta o lixo. Nossa, que interessante. Por isso que é interessante, né, da gente planejar, da gente saber como é que funciona, né? Porque senão a gente fica procurando ali uma lixeira ou quem é fumante já sai fumando na rua. Né? E já pensou tomar uma multa porque mascou chiclete? Porque não pesquisou sobre a cultura, né? Não, realmente, assim, eu acho que eu nunca viajei para países talvez tão diferentes quanto você, mas você vai aqui pro lado, vai pra Argentina, ou para países que a gente acha que é parecido, a gente já percebe que tem coisas culturalmente diferentes. Por exemplo, da Inglaterra tem a questão deles serem muito precisos, assim, cumprir horário, e realmente é uma realidade. Sim. Até quando eu fiz meu intercâmbio lá, tinha que chegar no horário certinho, na sala. Acho que assim, todas as aulas têm isso, mas lá acho que eles respeitam muito essa questão do horário, né? Pra eles Transporte público também passa no horário, né? Sim. Então isso é bem cultural. Mas eu acho que isso é uma das partes mais legais da viagem, né? Você ter contato com culturas diferentes, esse aprendizado, né? Por exemplo, na Índia, você vê ao vivo como é esse sistema de castas, como que funciona, sabe? E você aprender coisas que às vezes a gente tem aqui que na nossa cultura você pensa, isso é errado. E daí quando você chega lá, não é errado, porque do ponto de vista deles, da forma que eles foram criados, aquilo faz sentido para eles. Então você pensa, poxa, se eu tivesse nascido aqui, eu não pensaria dessa forma. Então, sabe, é muita quebra, né, de realidades que você tem aqui, é um aprendizado muito legal. Boa. Um outro ponto que eu acho que é importante também no planejamento, é essencial, é planejamento financeiro, né, gente? Com certeza. Planejar financeiramente para ver esses custos que você vai ter. Como que você costuma fazer? Caio, tem uma planilha? Que itens que você coloca? Conta pra gente aí como que você faz essa parte do financeiro. Então, primeiro é a passagem aérea, né? Depois que define a passagem aérea, que vai ser provavelmente um dos maiores custos que você vai ter durante a viagem, eu gosto de dar uma pesquisada, por exemplo, no Booking, para ver mais ou menos quanto que eu vou gastar em hospedagem. Daí você tendo o custo das hospedagens, tem a alimentação. A alimentação varia muito, né? Então, geralmente, o que eu faço? Você pesquisa quanto que é o custo do McDonald's, do Big Mac, naquele país. Que daí, pelo custo do Big Mac, você vai saber quanto que é o custo de uma refeição barata lá. Então, você adapta. Então, se eu aumentar mais uns 20% aqui, é uma refeição média, é um restaurante. Então, pelo custo do Big Mac, eu consigo mais ou menos me planejar para alimentação. E os passeios em si é cotação, né? Você vai entrar em contato com as agências, ver quanto que custa aquele passeio para visitar tal destino, ou quanto custa o ingresso de um museu, de um templo, né? De uma igreja. Legal. E você é daquele tipo de viajante que você faz todo um cronograma de no primeiro dia vou visitar tal lugar, no segundo dia ou você acorda no dia e fala, hoje eu vou para lugar X. Como é que tipo de viajante que você é? Como você se organiza? Então, eu entro em um aplicativo que chama My Maps. Nesse My Maps, eu sou fã do My Maps. Nesse My Maps, você consegue colocar os landmarks, né, da cidade que você vai estar. Então, eu coloco, por exemplo, tal igreja, tal restaurante, vou colocando lá.
e daí eu consigo mais ou menos saber qual que é o roteiro que eu vou fazer naquele dia. Eu gosto de ter mais ou menos na cabeça, mas uma coisa que você aprende é que você não pode se apegar, porque muitos imprevistos podem acontecer, e se você ficar apegado, não, eu tenho que fazer tudo isso esse dia, você não vai curtir a viagem, porque se acontecer qualquer imprevisto, você fica broxado, você fica chateado, e daí você não curte. Então você tem que estar preparado para qualquer imprevisto, mudar o roteiro num dia, tipo, hoje não vai dar para fazer isso, vamos mudar, vamos fazer outra coisa, amanhã a gente passa por aqui novamente. Não, isso é bom ajudar. Eu gosto de fazer, viu, Natália, por exemplo, também de ter esse cronograma mais ou menos do que fazer em cada dia, mesmo sabendo que às vezes não vai dar para fazer tudo, porque eu acho que garante que eu vou conseguir fazer as atividades que eu estou esperando. Às vezes tem coisas que, por exemplo, eu quero assistir um determinado show, uma apresentação, mas ele é só um determinado dia da semana, ou isso acontece uma vez por mês. Então é importante ter essa organização para a gente também não perder a oportunidade, né, de conhecer uma coisa que você estava tanto tempo planejando, né? E aí, também linkando com um pouco da questão do intercâmbio, né? Às vezes tem pessoas que ficam pensando, né? Será que aí eu consigo fazer meus estudos e também associar com um roteiro, com um planejamento de passeio? Como que você vê isso aí de alunos? Com certeza. Tem muitos intercambistas que procuram a gente, muitos estudantes, né, que querem fazer um curso, mas que ao mesmo tempo estão de férias, né? Então eles querem também aproveitar um pouquinho, curtir um pouquinho. Então normalmente a gente pega aí ver um curso ali com uma carga horária um pouco menor, para que eles consigam passear no restante do dia, ou fim de semana. Fim de semana, né? Você tem livre, você sabe, você conseguia passear bastante no final de semana. Então, no fim de semana que você vai conhecer algum ponto turístico às vezes, comprar ingresso para algum show, enfim. Então, é possível, a gente sabe que é super possível linkar essas duas coisas, né? Vamos estudar, vamos passear também um pouquinho. A gente sabe que período de férias a gente também quer descansar, então a gente não quer passar perrengue, nem ficar estressado. Então, e faz parte dessa organização, né? Conseguir alinhar as duas coisas, o estudo com o passeio. E na medida que está tudo organizado, a gente consegue fazer tudo, né? Então, acho que isso é super importante. Não, acho que ajuda bastante mesmo, porque realmente você está ali estudando, você já tem um planejamento que já é feito para você, né? Da sua aula, da sua grade, mas se você quer complementar isso que você está fazendo, eu sei que também você já fez voluntariado, que também você tem ali uma responsabilidade, mas dá para atrelar as coisas, né? As responsabilidades com o lazer, né, Caio? Sim, o voluntariado você vai conversar. O meu voluntariado, por exemplo, foi na Índia. Então ele foi um voluntariado um pouco diferente do que o pessoal normalmente faz. Porque no meu, eu fui para um templo budista e eles me contrataram para eu ensinar inglês para as crianças que eles acolhiam. Era como se fosse um orfanato, né? Que as pessoas deixavam as crianças. Então eu ensinava inglês para essas crianças que estavam no templo. Então eu tinha essa responsabilidade, né, de dar as aulas para as crianças, mas também ajudar nos afazeres do templo. Então eu tinha que limpar, eu tinha que ir na horta colher os vegetais, brincadeiras. E daí, fora isso, eu conseguia conversar com os monges de, por exemplo, num domingo ter livre para poder dar uma passeada, fazer um roteiro para uma outra cidade próxima, sabe, uns 2 dias, voltar. Então é tudo conversável, né? Legal. A gente tem essa, por exemplo, opção de voluntariado, e no intercâmbio também a gente tem as opções, né, de tipos de intercâmbio que a gente pode fazer, escolas que a gente quer estudar, os destinos. Também isso faz parte do planejamento, né, Natália? Com certeza. A gente até falou num dos episódios sobre cursos combinados, né? Então, unir realmente o lazer e se organizar exatamente para isso, né? Ver qual que é o melhor destino. Você quer passear um pouquinho? Então, vamos ver o destino que você quer conhecer. Quer surfar também? É uma possibilidade de surfar. Então, saber exatamente o que você quer, que é o objetivo, né, que a gente estava conversando de como escolher o seu destino, para que você consiga fazer tudo que você quer durante o período que você tem disponível para sua viagem. E tem cursos que eles acontecem assim, em algum período específico do ano, que é importante a pessoa se planejar com essa antecedência para ela não perder esse cronograma, perder essa oportunidade? Sim, tem alguns cursos que acontecem em determinados períodos, principalmente os programas de férias para adolescentes, que acontecem no período de férias, né? Então, julho, ali, janeiro, alguns programas têm datas específicas para acontecer, às vezes algum programa específico voltado para alguma área de business, alguma área de marketing. Então, isso também é importante, porque às vezes se você trabalha, né, e você tem férias naquele determinado período, então a gente precisa ver se esse curso vai se encaixar ou se você precisa mudar o período das suas férias, tudo isso sempre muito bem conversado. Então, a questão da data, ver às vezes quando uma passagem é um pouco mais em conta, numa baixa temporada também, se organizar com esse planejamento financeiro, que é o que o Caio sabe fazer muito bem, né, Caio? Então, todo é um combinado de informações para que essa organização seja realmente perfeita. Não, ótimo. Então, a gente está vendo aqui todos esses benefícios da gente planejar, de organizar. A gente viu
Precisa de uma antecedência, às vezes não precisa de muita, né? Um mês, às vezes já é o suficiente, mas tem muito benefício mesmo da gente olhar previamente, pra gente não perder as oportunidades, de talvez não viajar no período mais caro, né? Exato. De ter tudo isso muito, muito bem planejado. Já fiquei sabendo que estamos partindo aqui para a reta final do nosso bate-papo. Exato. Ai, gente, isso é muito rápido, Muito rápido, demais. gente. Mas assim, Caio, eu queria ouvir um pouco de você, assim, o que você diria aí para as pessoas, né, da sua experiência, né, como o planejamento e a organização foi importante para você ter conseguido ter chegado até aqui em 20 países e muito mais virão, tenho certeza, né, para as pessoas, né, por que é importante planejar, mostrar para elas aí como isso te ajudou a realizar esses teus sonhos? Então, o planejamento é essencial, é muito importante. Quando você planeja uma viagem com antecedência, você cai muito menos em enrascadas. Por exemplo, tem países que é comum alguns tipos de golpes. Então, se você não pesquisar antes, você pode cair num golpe lá. Ou até mesmo, por exemplo, no Japão agora tem a Golden Week. Então, tem uma semana que é tudo extremamente lotado de turismo dentro do próprio Japão, que eles ficam fora. Então, se você vai durante esse período, é muito difícil achar hospedagem. Então, é sempre legal você dar uma pesquisada para ver se não está acontecendo algum evento, ou se tem algum feriado interessante acontecendo, que pode ser uma experiência legal para você ter. Então, planejar é essencial. Pelo menos para mim. Eu não gosto do tipo de pessoa que gosta de vou ver o que acontece, sabe? Não, mas te rendeu experiências muito importantes, eu acho que... E aí, mas também tem um lado, né? Que a gente sabe que tem algumas pessoas que talvez não têm tanto essa habilidade, né, Natália? Qual a dica aí que você dá para as pessoas que talvez não tenham tanta essa aptidão, porque talvez realmente não tem muito essa experiência? Qual que é a dica final? Dá para viajar mesmo não sendo um planejador nato? Não, dá sim, por isso a gente sempre fala, consultem especialistas, seja no destino, seja com relação à acomodação, seja com relação à passagem aérea. Planejamento financeiro realmente é muito importante para você saber quanto tempo você pode ficar, aonde você vai ficar, que tipo de acomodação, quanto de dinheiro levar para você conseguir se alimentar bem. Às vezes tem alguma comida específica que você quer comer, algum passeio específico que você quer fazer, algum show que você quer assistir, às vezes é um musical que tem um valor um pouquinho mais alto, né? Então, realmente pesquisar, pegar feedback das pessoas que já foram para aquele lugar, né? Isso é super importante. Nada quem viveu, né, consegue contar um pouquinho melhor dessa experiência, porque tudo isso vai fazer com que sua experiência seja ótima. Então, é o que o Caio estava contando aqui, das expectativas. A gente vai com uma determinada expectativa e quando tudo acontece super bem, você volta com uma expectativa maior ainda, né? Então, tudo acaba sendo muito melhor. Gente, que papo maravilhoso com vocês. Gostei muito de recebê-los aqui. Espero que vocês voltem. A gente ainda tem muito papo pra frente, né? Vamos ter muitos episódios. Muitos episódios, muitas coisas ainda pra gente conversar sobre intercâmbio, curso de idiomas, sobre viagem, tudo. Sim, deu pra explorar pouco daí dos 20 países do Caio. A gente quer saber mais aí das histórias. Mais vários episódios. Tem muita história legal, mas agradecer, Caio e Natália, por esse bate-papo. Agradecer você que ficou nos assistindo até aqui. Mais uma vez, não deixe de se inscrever, de ativar as notificações e até o nosso próximo Expert Talks. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Expert Talks. Expert Talks.